Aqui no curso de Publicidade e Propaganda, você pode vestir o que quiser, sem parecer o estranhão. Você pode pintar e bordar nas aulas de oficina de criatividade. No curso, você desperta sensibilidade e emoção como em poucos lugares. Pode passar o tempo que quiser no computador com o argumento: "Ah, mãe, tô fazendo uma arte para uma campanha." Pode comprar o que quiser e dizer que vai servir como referência para algum trabalho um dia. Vai poder soltar a franga dançando como desculpa: "Ah, é um flash mob." E além disso, o curso de Publicidade e Propaganda da Unifra tem toda uma estrutura de laboratórios e professores extremamente qualificados. Tudo isso para que sua formação faça uma real diferença no mercado de trabalho. Publicidade e Propaganda Unifra, ano 10. O trabalho proposto pela professora Michele Cap Trevisan na disciplina de Linguagem Audiovisual foi a produção de um vídeo experimental inspirado nos filmes mudos do cinema. Como um desafio, os alunos deveriam trabalhar com as limitações da época, sem recursos de edição ou de efeitos digitais. Agora, no Olha Mãe, você assiste uma entrevista com os alunos que cursam a disciplina, contando como foi o processo de criação e produção dos vídeos. Confere aí a entrevista e como ficaram os trabalhos. Meu nome é Matheus Kemerich, então, sou acadêmico de Publicidade do 4º semestre, e nós desenvolvemos o projeto, então, Gemésio e Clarinha, a partir de um trabalho de aula da disciplina de Linguagem Audiovisual, no qual nós tivemos que produzir um pequeno curta, um pequeno vídeo de, no máximo, 1 minuto, que não podia ter efeitos sonoplásticos e todo aquele tipo de coisa, porque nós estávamos fazendo uma retrospectiva dos filmes clássicos, no caso, então, filmes mudos. Então, esses filmes, como era uma característica deles, eles não continham nenhum efeito que precisasse ter algum tipo de tecnologia, até porque na época não era ofertada pelo século que os realizadores se encontravam. Então, nós desenvolvemos esse trabalho e a gente teve que se adaptar, então, e nisso, então, surgiu o nosso projeto Gemésio e Clarinha. O trabalho consiste, assim, em ovinhos que contam a história de um encontro no cinema. Esses ovinhos, a gente pensou e nós chegamos à conclusão que era o melhor para esclarecer, porque era fácil de fazer e nós poderíamos utilizar de efeitos manuais ali em torno deles, porque eles são claros. Então aí a gente criou a historinha, desenvolveu de um namoro entre os ovinhos que se conheciam no cinema. Os ovinhos foram pintados e tal, foram comprados no mercado, enfim. Isso não precisa contar pro mercado. Os ovinhos foram comprados e aí a gente desenhou, foi feita essa arte manual. E aí a gente a gente fez toda a escrita, como é que seria desenvolvida a história, por toda a parte, assim, como é que seria a parte de um para olhando para o outro e tal. Ficou bem interessante. E até foi um desafio para a gente, para pensar assim, como passar essa ideia em um ambiente cinematográfico, dentro de um cinema, no caso. Foi bem interessante porque a gente achou assim, a gente adaptou a ideia dos ovinhos juntamente com a caixa que parecia um cinema. Então pareciam poltronas, os dois, um olhava para o outro, sorria, ficava pensando, e até as falas. E é muito legal também foi o efeito visual que a gente quis passar também, que foi bem interessante pelo uso de materiais caseiros, né? Assim, foi legal. Um dos nossos maiores problemas, assim, que a gente pensou foi em transmitir a mensagem. Ao transmitir a mensagem, a gente percebeu que com o papel escrito seria mais simples, mas a gente tinha que medir as frases, as palavras, para que se tornasse entendível aquela frase. Também, sabe, complementar, acho que não querendo ser saudosista, mas se a gente fizesse o mesmo projeto a partir de tecnologias
atuais, como softwares e computadores, acho que não teria o mesmo efeito do que feito manualmente como a gente fez, principalmente pela expressão e tornar aquilo o mais real possível e essa coisa que remete à infância do que fazer totalmente e desenvolvido através de computadores e softwares atuais. Os efeitos visuais, como eu tinha comentado antes, a gente usou um papel celofane da cor vermelha, um copo azul e uma luminária para utilizar, e fizemos passando um pelo outro para dar esses efeitos visuais, parecendo que era um filme e tal, criando exatamente o ambiente de cinema, né? Que era o local onde é que os dois estavam olhando o filme. Inclusive, o efeito ficou tão forte, tão real assim, que as pessoas, na primeira vez que apresentamos o trabalho em aula, as pessoas pensaram que foi editado, que foi feito no computador, e não, ele foi feito toda à mão. O romance, então, Gemésio e Clarinha, Gemésio ele e Clarinha ela, respectivamente, os nomes, então, foram batizados a partir da clara, do ovo e da gema, digamos assim, e ele conta, então, uma história de um casal que, na verdade, ele teve um contato, como é que a gente pode dizer, que não foi físico, apenas mental, digamos assim. E visual também. E visual, mas que não acabou ocorrendo. Foi apenas uma imaginação, um delírio, um devaneio, digamos assim, do Gemésio, que acabou não se concretizando porque ele teve medo de tentar. O almejo também, né? Ele apenas almejou, mas não foi lá e realizou a sua vontade. Então, a nossa mensagem, então, a partir desse vídeo, é mostrar que, às vezes, a nossa vida é um filme, que esse filme pode terminar e a gente não tem como retroceder e fazer aquilo que a gente pensava fazer no início do filme. Então, a gente tem que aproveitar aquilo que a gente está tendo de oportunidade hoje para que futuramente a gente não se sinta arrependido, assim como o Gemésio se sentiu quando ele não foi lá e abordou a Clarinha e, quem sabe, conseguiria algo que ele estava imaginando ou até algo mais. E o programa Ou Não fica por aqui. Tchau e até a próxima!